Boa noite, você que acompanha o blog Papo Reto, ainda da rodada de candidatos à eleição do Conselho Tutelar do município de Itapajé. Terceiro convidado, hoje eu estou com Johnny Magalhães, ele que vai falar um pouco com a gente aí nessa eleição, vai falar um pouco aí como é que está a eleição e também pedir voto para conselheiro. Boa noite, Johnny Magalhães. Queria começar a dar uma boa noite, que você fale aqui com os internautas. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu guia Jorge Pontes, né? Agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade, a você pelo espaço cedido aqui no seu blog. Dar boa noite também aos nossos amigos internautas, né, que estão aí apreensivos, né, apostos para entender mais sobre os nossos candidatos. E a gente está aqui agradecendo hoje o espaço de entrar na sua casa, né, e através da internet, para poder você nos conhecer melhor. E assim a gente fazer o convite para estar aderindo a essa nossa luta. Johnny, queria começar aqui falando um pouco sobre você. Eu queria saber quem é o Johnny Magalhães, você que já tem aí uma certa experiência no Conselho Tutelar do município de Itapajé, mas diga um pouco mais para quem não conhece, ou um melhoramento que você teve. Eu queria que você falasse aos internautas. Bem, o Johnny Magalhães, né, eu sou dali da Distrito de Baixa Grande, né, uma terra que eu costumo dizer para minha esposa, né, que é a minha terrinha de açúcar, que eu quero muito bem aquela região, acho que a todo o território itapajense, mas especialmente a gente nunca esquece das nossas raízes, né. Então ali nasci e ali fui criado, né, com o seu Antônio e a dona Eli, né, um casal de pessoas maravilhosas, formados. Eles são PhD em simpatia, em amizade, em honestidade. E eles passaram isso para todos os filhos, né? Isso eu tenho muito que agradecer aos meus pais, que eles sempre estiveram comigo, seja lá o que for que eu inventasse, eles sempre estiveram me apoiando e ensinaram dentro das suas limitações o melhor para cada filho. E levando essa estrada, né, que eu sempre morei naquela região, a gente foi criado junto com eles na agricultura, né? Praticando agricultura familiar, na roça, puxando enxada, né? E isso trouxe uma satisfação, uma grandeza muito grande. E isso, Jorge, também nos proporcionou dar valor às coisas da vida, né? O que a vida nos proporciona. Então, isso foi muito importante para mim, sabe? Durante a minha trajetória da minha vida, o que eu aprendi com meus pais, isso serviu demais. A gente não vê dificuldade mais em nada. As pessoas vão saber, quem foi criado na roça, na agricultura, sabe disso. Depois que você, que nem os antigos falavam, passado na casca do alho, né? Na roça, a gente não vê mais dificuldade em nenhum trabalho. Então isso é muito importante. Então ali vivi na Baixa Grande, estudei na Escola Cândido Pinto desde a minha primeira série. E eu fiz até o ensino médio lá na comunidade. Então a minha vida escolar foi toda ali na Baixa Grande, né? E sou pai de 3 filhos maravilhosos, né? Tem a Nicole, que é a mais velha, tem o Nicolas e tem agora a mais nova, que é a Maria Liz, né? Filha do meu atual casamento com a Ana Paula Barreto. Então, pessoa maravilhosa também que entrou na minha vida, né? Sou irmão da Eliara, da Eric e da Lisiane. E deixo aqui um abraço muito grande também, né, para a família da minha esposa também, que tanto nos apoia também, Dona Racida, Sr. Arivaldo, né, as meninas lá, a Juliana, a Natália, toda a galera boa lá, Francisco Damião, que me acolheram muito bem também aqui em Itapajé. E nessa nossa trajetória, Jorge, nós começamos um curso de educação física lá atrás, 2009, 2010, dificuldade de descer da Baixa Grande, naquele inverno pesado que teve, mas mesmo assim a gente descia, né? O meu primo Erivaldo, a gente descia numa motinha até chegar aqui um curso de educação física que as dificuldades naquela época, algumas decisões erradas que fiz também, fizeram com que eu interrompesse o curso e só agora nesse ano de 2023, né, eu tive essa conquista, né? Eu tive essa conquista de ter concluído o meu curso de educação física. Hoje sou licenciado e bacharelado, né? Tenho um bacharel também em educação física e isso foi muito importante, essa conquista agora nesse ano de 2023. E essa faculdade me proporcionou um momento muito bom, né? Na mesma escola que eu estudei a minha vida toda,
Eu lecionei 2 anos, né? Foram 2 anos de muito aprendizado mesmo. Aquela escola me fez essa alegria, né, de me receber para que eu depositasse, né, um pouco de gratidão por tanto que ela tem participado da minha vida. Então, depois disso, né, 2012, 2013, passei lá, 2011, 2012, mais precisamente. 2013 fiz um trabalho naquele projeto de 1 milhão de cisterna, de prospecção. Era pela Caritas Diocesana de Itapipoca. A gente fazia a prospecção e eu ministrava também uns cursos nas comunidades, né, trazendo a importância e como manusear a questão da água das cisternas, daquele projeto. Isso foi muito bom também. Em seguida, passei um ano trabalhando numa empresa em Fortaleza, né, uma distribuidora, que foi onde eu conheci alguns lugares. Elas tinham umas rotas na Serra Grande, toda a região. A gente saía na segunda-feira de lá, muito trabalho, não trabalho na dedicação mesmo, que realmente a gente passa a semana fora. Eu passei um ano lá nessa empresa, onde eu aprendi demais, e depois retornei a Itapajé, né? Passei um ano também trabalhando na Escola Patronato, era servente lá, e passei esse ano também lá na Escola Patronato, né? E aí que surgiu, né? A partir daí foi que a gente começou no Conselho Tutelar. Mas é isso, né? A minha vida sempre foi regrada de muitos desafios, né? Desafios que nós acolhemos e no momento foi entendido que precisavam ser superados. E sempre, né, que eu aprendi com meus velhos lá em casa, que a gente sempre tem que enfrentar de cabeça erguida, né, com coragem, porque eles me ensinaram isso, né? A questão é de não pular o problema, mas sim enfrentá-lo, resolvê-lo para ficar resolvido na vida da gente. Então, realmente, é basicamente isso. O Johnny Magalhães, esse cara família, é um cara que sou doido pela minha família, né? Aprendi também com meus pais. Hoje a gente vê a dificuldade de a gente perguntar para alguém quem é os teus primos, teus parentes, né? Muitas vezes as pessoas não sabem. E eu tive essa graça, né, de ter 2 pessoas que sempre me apresentaram a minha família, né, por completo. Então conheço muita gente e é uma família maravilhosa. A gente só tem que agradecer a Deus ter nascido. Eu tenho certeza que se fosse por permissão de Deus e se fosse possível nascer muitas outras vezes, com certeza eu escolheria nascer no mesmo berço que eu nasci, lá na casa do senhor Antônio e da dona Eli. Johnny Magalhães, por que continuar conselheiro? Você que, pela 3ª vez, né? Então você acaba se tornando uma pessoa mais qualificada para exercer. Mas por que continuar? Pronto, o Conselho Tutelar, Jorge, é um aprendizado diariamente. E o Conselho Tutelar, gente, vocês que não conhecem ainda o Conselho Tutelar, ele é um órgão tão bonito, ele presta um trabalho tão essencial dentro da rede de garantia de direito, que me entristece muitas vezes as pessoas dizerem que o conselho não faz nada, o conselheiro não faz nada, e por aí vai. Não quero entrar muito nesse mérito, mas assim, eu gostaria de dizer a você que está nos assistindo nesse momento, que o Conselho Tutelar é sim um órgão muito bonito. Ele presta um trabalho perfeito naquilo que é colocado como missão, né? Aquilo que a lei, né, 8.069/90, ela traz. Então a gente se dedica ao nosso trabalho se embasando nessa lei e outras mais leis que se ligam exatamente para isso. Mas por que o Conselho Tutelar ele pode, entre aspas, né, mal visto, posso dizer assim? É porque, gente, sempre um lado ele não vai ficar gostando muito da gente. Uhum. Porque quando você trabalha com violação de direito, as pessoas elas têm ainda uma, não generalizando, mas eu posso lhe dizer que eles têm uma cultura ainda que algumas pessoas não podem ser retraídas ou confrontadas, melhor dizendo, né, nessa questão, porque eles acham que violação de direito é algo comum. Então não é comum. Uma violação de direito, uma criança, um adolescente que passa por essas violações, gera traumas, né? E a gente cria uma sociedade futura, né, problemática, uma sociedade que gosta de brigas, que gosta de não se acerta em relacionamentos, né? Uma sociedade que é difícil nos estudos,
uma sociedade que é difícil em seus relacionamentos em gerais, tanto no trabalho familiar, no contexto em geral. Então o conselho ele precisa de uma continuidade, né? E a gente tem, né, a terceira vez que nós colocamos o nosso nome à disposição e a gente se alegra pelo trabalho que a gente está conseguindo fazer, mesmo com algumas limitações, mas com aquilo que é nos fornecido, a gente consegue dar um retorno positivo para a nossa sociedade e principalmente para o nosso público-alvo, né, que é das nossas crianças e adolescentes. Johnny, sobre a questão da valorização, você acha o conselheiro tutelar, aquele que está lá no dia a dia, os 5 dias nas semanas, né, praticamente 24 horas, é valorizado no município de Itapajé? O município de Itapajé, ele ainda não se atentou, na verdade, né, ele não se apropriou dessa importância. A gente sabe que tem algumas pessoas que se esforçam, mas o que realmente se quer é que esse esforço venha à tona, se concretize. Porque não adianta nada daqui eu me esforçar para chegar em casa se eu não vou no rumo de casa. Então, assim... Nem vão, né? Nem vão. Então, assim, o Conselho Tutelar, a lei diz que é responsabilidade da administração pública local dar todo o suporte, né? Tanto a questão de equipamentos, né? A logística do trabalho, assim como remuneração. Então, o Conselho Tutelar de Itapajé, ele ainda enfrenta algumas dificuldades, né? E ele é necessário que seja olhado com um olhar mesmo de quem quer prestar um bom trabalho para o município de Itapajé. É um órgão essencial para a rede de proteção, por aí se tira. Então, assim, qual é o valor que eu estou investindo? Porque jamais eu vou trabalhar aqui com a questão de gasto. Não é gasto. Você trabalhar com garantia de direito não é gasto, é investimento. Assim como você trabalha na educação, na saúde, a rede de proteção, ela precisa estar apoiada e alinhada. Então, assim, o Conselho Tutelar, só para a gente ter uma perspectiva aqui de mais precisão, em 2016, quando nós assumimos, no dia 10 de janeiro de 2016, o Conselheiro Tutelar de Itapajé recebia em seus rendimentos de R$ 600 de representação e R$ 200 de salário base. Então, assim, quanto é que a gente está investindo no nosso município, né? Eu deixo aqui como algo construtivo, para também não ser ligado à questão política, que não tem nada a ver com o conselho. A questão de político-partidária, ela é diferente da questão do Conselho Tutelar. Então, entendam bem. O Conselho Tutelar é um órgão essencial na rede de proteção. Se ele é essencial, talvez um dos mais essenciais, não tirando o mérito de nenhum que compõe a rede de proteção, que cada qual tem sua importância no seu quadrado. Então, assim, o Conselho ele serve muito como um elo de ligação. Um órgão desse é importantíssimo. Então, para você internauta, você população de Itapajé, até mesmo que vai perpassar nossas barreiras do município, essa informação, é algo que tem que ser revisto pela sociedade e dado valor, porque merece o respeito. Aquilo que a gente não conhece, primeiramente nós devemos conhecer, tirar um tempinho para conhecer antes da crítica, porque muitas vezes a gente pode estar sendo injusto, né, fazendo uma crítica a um órgão tão importante e a gente não entende nem o que é o trabalho. Então fica a dica aí para os nossos internautas, nossos ouvintes, né, para poder também ter essa sensibilidade, né? A gente convida você para, se tiver alguma dúvida, pode nos procurar para a gente poder sanar e conversar mais de pertinho. Johnny Magalhães, 3 pontos, né, que você acha mais importante dentro do estatuto, né, que é vamos dizer, é de fundamental importância o conselheiro conhecer, está lá debruçado em cima dele. Mas eu quero 3 pontos falados por você, para os internautas ver aí o que é que você acha mais interessante. Pronto, eu considero o estatuto, em seu contexto geral, uma peça, né? Uma peça, um conjunto, né? Uma engrenagem, e ela é perfeita, né? São 267 artigos, salvo engano, e eles todos se ligam, né? Se complementam, eles se complementam. Mas, para a atuação do conselheiro tutelar,
o essencial 136. O artigo 136, você que está com seu celularzinho, depois é só pesquisar. ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, Planalto 136. Lá você vai saber exatamente o que é que o conselheiro tutelar ele deve fazer. Então esse artigo, ele para o conselho é o manual. É o manual debaixo do braço, é o artigo 136. E o que é que é tão importante também? Eu acho importante demais o que a evolução que teve essa lei, né 8.069/90 de julho de 1990, que ela foi um marco legal. Ela foi um marco legal na questão da garantia de direito, né, de criança e adolescente, porque já hoje, internauta, nossas crianças e adolescentes eram vistos como os adultos mirins. Entendeu? Então o tratamento que era dado para um adulto era o mesmo da criança. Na verdade, ele só era visto como sujeito de direito na sua fase adulta. Então a criança, naquela época, não tinha um direito reconhecido. Então, assim, isso foi muito importante. Logo no segundo artigo tem, do Estatuto da Criança e do Adolescente, exatamente diferenciando quem é criança, quem é adolescente e quem é adulto. Então isso é um ponto muito importante. E eu também trago outro também, que é o artigo 4º. Ele diz exatamente de quem é o papel. Quem são os personagens que têm a obrigação de garantir com absoluta prioridade, né, os direitos inerentes aí diz lá, a vida, a cultura, ao lazer. Aí falam muitos a educação, falam todos os direitos inerentes à criança e adolescente. Então, ali deixa claro de quem são as competências, né? Primeiramente da família, né? A família é o elo central da vida de qualquer pessoa, né? Depois tem a comunidade, a sociedade em geral, e por último, né, o Estado. Então, assim, esses são os personagens que são incumbidos pela essa lei. Essa lei fica claro. Então, a questão do direito de criança e adolescente é dever de todos, né? Então, são pontos importantes. Tem muitos outros, né, que a gente poderia citar, mas para mim, eu fico satisfeito e dar uma resumida bacana aí no Estatuto desses 3 pontos. Mas bora aqui para frente, né? Quem tá acompanhando a gente, a Luísa Braga, boa noite, amigos. Bem rapidinho pra gente não perder tempo nas respostas que a turma gosta de ouvir você falar, pelo que eu tô vendo aqui. E Iraneide Magalhães, Johnny Magalhães, pessoa decente, merece continuar no Conselho Tutelar. A Irane Gomes, esse sim merece ser eleito. Eli Alves, estamos aqui assistindo. Minha mãe. A Eliara Alves, o que encanta é o conhecimento dele. Deus é contigo, mano. Sua irmã, né? Muito obrigado, minha irmã. Mas bora aqui pra frente. Eu queria que você falasse da independência, né, da imparcialidade, né, do Conselho Tutelar, porque ele depende, né, da Secretaria de Ação Social do município, mas ele é um órgão independente, ele preza por isso. Eu queria que você falasse um pouco. Perfeito. O Conselho Tutelar, o vínculo dele com a assistência social, ele é um vínculo administrativo, certo? Ele poderia ser ao gabinete do prefeito ou da prefeita, no caso da nossa cidade, ou a maioria das cidades é realmente a assistência social, né? A Secretaria de Assistência Social. Então, assim, a lei diz que o Conselho é um órgão permanente autônomo, né? Quando ele fala dessa autonomia, né, aí complementa, né, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente. Então, assim, quando ele fala que é um órgão, esqueci a palavra agora. Independente. Imparcial. Pronto, ele é neutro, né? Ele é um órgão, gente, que é que a gente pode dizer? Que tem autonomia, autonomia. A autonomia do Conselho Tutelar é diante a decisão do colegiado. Do grupo, né? Do colégio, do colegiado. Porque, assim, é importante as pessoas entenderem que o caso não é do conselheiro A, B, C ou D. Não. O caso é do Conselho Tutelar e existe uma decisão colegiada por trás disso. Então, é para todos os casos, mesmo o conselheiro não tendo conhecimento geral, mas que ele seja informado do que é que está acontecendo, e se necessitar alguma decisão, o colegiado da maioria de 3, ele tem que fazer essa decisão. Então, assim, essa autonomia é em relação às nossas decisões, certo?
nós fazemos parte da administração pública, no sentido que ela é a responsável de nos manter, né? Toda a logística do funcionamento, né? da estrutura, a questão do combustível, de carro, tudo isso fica a cargo da administração pública, né? E a gente é submetido, né? Mas tem um ponto importante, né? Tem um órgão muito importante que também faz essa aproximação com o Conselho Tutelar, até quase, pode-se dizer, no sentido de uma fiscalização mesmo, no acompanhamento, que é o CMDCA, né? Que hoje ele é comandado aí à frente a nossa amiga Aline, que tem prestado um excelente trabalho diante desse tão importante conselho. Então é mais ou menos isso, como é que funciona essa questão dessa autonomia do Conselho Tutelar, Jorge. Muito bem, vamos mais perguntas. Da rede de proteção, num todo, o que pode ser melhorado do ponto de vista do Johnny? A rede de proteção, como o próprio nome já diz, né, é entrelaçada. Ela é mãos dadas, ela é próxima, ela é junta, ela está com... Então, assim, a rede de proteção, gente, nada mais é do que a ligação, um trabalho intersetorial. Essa palavra é tão bonita. Né? O trabalho intersetorial é o seguinte, é você juntar forças, mais grosseiramente falando, em um único objetivo, para trabalhar um único objetivo. Então, esse trabalho intersetorial, ele é o ideal a se acontecer. Né? No nosso município, ainda existe, né, algumas dificuldades em relação a isso. Foi construído muitos fluxos, alguns funcionaram, mas como tudo na vida, nunca funciona 100%. Né? Os serviços, eles são entrelaçados entre si. Nós, como Conselho Tutelar, muitas vezes funciona como porta de entrada, né? Onde recebemos as demandas e nós temos que ter o conhecimento, George, de para onde que essa situação ela vai ser encaminhada. Então precisa ter um olhar muito de perto, da gente conhecer não somente o que chega para a gente, mas entender o contexto que está trazendo aquela situação e dentro desse contexto a gente conseguir indicar na lei um encaminhamento correto para que essa demanda seja atendida dentro da rede de proteção. Então, realmente, se a questão do trabalho intersetorial da rede de proteção não funcionar, esse primeiro encaminhamento ele não vai servir. Então, é por isso que a gente bate tanto, né, insiste tanto nessa tecla, porque esse trabalho intersetorial, né, da rede de proteção, ele necessariamente ele tem que acontecer conjuntamente. Conjuntamente. Então é isso. Essa rede de proteção ela funciona desse jeito, né? Todos pelo menos para funcionar assim. Todos trabalhando no mesmo objetivo para que a demanda que seja acolhida por um dos ramais da rede chegue no centro e seja demandado de uma forma correta para que a solução seja apresentada. Muito bem, vamos aqui seguir em frente, que o tempo passa muito rápido, mas é de grande valia esses 30 minutos e mais 2 para o candidato pedir voto à população. Numa situação, né, que a gente sabe, o Johnny, que as pessoas têm dificuldade, para prefeito voto é obrigatório, para deputado, mas para conselheiro não. O que fazer, Johnny, para que as pessoas entendam a importância de votar no conselheiro tutelar no município de Itapajé? Pronto, a gente está tentando trazer esse esclarecimento, né? A gente sempre, quando tem oportunidade, a gente fala sobre isso, né? Dessa importância que tem um conselho. E aí não adianta só você dizer que não vai porque não serve de nada. Então, assim, você, sociedade, você que está aqui atrás dessa telinha, né? Ouvindo a gente, assistindo a gente, você é responsável também pelas pessoas que ali estão. Você pode cobrar. Você pode chegar para adquirir mais conhecimento em relação a esse órgão, como é que ele funciona, o que ele faz, para quem ele faz e como ele faz. Então, antes da gente sair no meio da rua gritando, dizendo que não vai porque não serve de nada, eu defendo que todas as eleições elas deveriam ser assim, né? Mas não que a lei obrigue a gente a ir, mas para que a gente sinta a obrigação de poder contribuir e colocar alguém da nossa confiança, alguém que a gente acredite que possa fazer um bom trabalho, ou alguém que está fazendo um bom trabalho e que continue. E você tem essa responsabilidade. Na verdade, o convite é feito para você
para você sair da sua casa no dia 1º de outubro e poder ir até a urna. É uma eleição simples, né? Onde você precisa levar os mesmos documentos das outras eleições convencionais. E é muito um aparato grande, é só a pessoa conhecendo, tem urna eletrônica, tudo. Então é importante que a sociedade ela faça rápida, parte. Né? Johnny, para a gente concluir, para a gente chegar lá ao seu momento de pedir voto, no caso de evasão, né? Do aluno deixar de ir à escola, o que fazer, utilizando aí do que dá para fazer dentro do Conselho Tutelar, né? Pronto, né? Tem dois artigos importantes aí. O artigo 13º, ele fala sobre exatamente, ele incumbe aos responsáveis nessas repartições públicas na questão da obrigatoriedade da informação ao Conselho Tutelar, né? Na questão da violação de direito. E é claro, evidentemente, quando o aluno está fora da sala de aula, isso é uma violação de direito. E também tem um artigo 56, né, no seu inciso 3º, ele fala exatamente isso, né, das faltas injustificadas e evasão escolar. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino, eles têm a obrigação de informar ao Conselho Tutelar. É aí aonde funciona, né, que é a questão da gente poder acionar a rede, poder acolher também a demanda, para a gente poder não deixar as nossas crianças e adolescentes fora da sala de aula, porque nós entendemos que é dali que elas podem trazer novas oportunidades para a sua vida. Tá aí, Johnny Magalhães, né? Só reforçar seu número. Meu número é 712. Johnny, agora, né, você tem 3 minutos, porque você tem 1 minuto ainda do início, e você pode utilizar para convencer, né, o itapajense a manter você no conselho, você cumprir o que você ainda tem que fazer lá nessa instituição tão importante. 3 minutos. Já agradecer a Deus novamente, né, que se a permissão dele nós não estaremos aqui. Agradecer a você pelo espaço aqui no seu blog, nas suas redes sociais. Isso é muito importante, que a gente esteja falando com você, nossos amigos, nossa sociedade, nossos itapajenses, né, dessa importância da gente poder ir às urnas dia 1º. Então, assim, se você não tem o seu candidato ainda, né, e você está com vontade e não sabe como fazer, você está convidado a partir de agora a fazer parte da nossa caminhada. O nosso número é bem simples e fácil, né? É 712. É o número da mesma campanha passada. A gente repetiu porque muitos amigos da gente até, se puder repetir, repita o número. Então a gente deixa esse número aqui para você. É o 712. No dia 1º de outubro você tem um compromisso importantíssimo, né? Deixa um pouquinho o seu lazer, um pouquinho com a família ali, convida a sua família, na verdade, para poder fazer parte desse momento tão importante do nosso município. É uma eleição unificada, acontece em todos os municípios, mas você é responsável pelo que acontece no seu município, tanto na questão política, como da partidária, como também nessa situação, desse processo de escolha do Conselho Tutelar. Dia 1º de outubro, a gente te convida para poder fazer parte da nossa campanha e depositar um voto de confiança. Johnny Magalhães, 712. 712 é o seu conselheiro tutelar. Muito obrigado. Tá aí, gente, mais um convidado, né, nessa rodada, né, de diálogo, para você conhecer um pouco mais dos candidatos à eleição do Conselho Tutelar 2023. Então, hoje, nessa terceira noite, nós conversamos com o Johnny Magalhães, que tem o número 712. Então fica aí, se você não acompanhou, acompanhe também no nosso blog. Aí na íntegra vai ficar salvo, e é uma oportunidade de você conhecer um pouco mais dos candidatos. Então, perguntas iguais, tempo totalmente igual também, e a gente conclui mais uma noite com entrevistas com os candidatos. Lembrando que segunda-feira a gente volta novamente a rodada de convidados, e seguindo até o final das instituições que estão aqui concorrendo no município de Itapajé. Então, um abraço, é o blog Papo Reto das eleições do Conselho Tutelar 2023.